Bom, a segunda parte de frações parciais, agora a gente vai ver como calcular as integrais utilizando o teorema que foi demonstrado na aula anterior. Então, como calcular a integral de p de x sobre x menos alfa, x menos beta dx? Então, primeira coisa, para calcular esse tipo de integral, que é a integral de p de x sobre x menos alfa, x menos beta dx, onde p de x é um polinômio, nós temos o seguinte: se o grau desse polinômio p de x é menor que o denominador, você vai quebrar diretamente na fração parcial. Então você vai escrever isso aqui como sendo a integral de a sobre x menos alfa mais b sobre x menos beta dx. Se você calcular essa integral, isso aqui vai dar a ln de x menos alfa mais b ln de x menos beta mais k. Na sequência eu vou fazer a demonstração disso para vocês. Agora, se p de x é de grau maior que o denominador, dividimos p de x pelo denominador e fazemos uma divisão polinomial entre o p de x sobre o denominador da parte de baixo, que nesse caso é um polinômio de ordem 2. Você vai ter uma integral que é do quociente do q de x, mais integral do resto sobre x menos alfa, x menos beta de x. Tá? Agora, na sequência, eu vou demonstrar aqui para vocês como que chega na primeira fórmula de integração e como que faz essa divisão polinomial, para depois ir para exemplos de integração usando essa técnica. Bom, quando a ordem de integração aqui, a gente vai ter a integral p de x sobre x menos alfa, x menos beta dx. Então vamos dizer que o nosso polinômio p de x é de uma ordem menor do que o polinômio de baixo. Nesse caso, o polinômio de baixo é de ordem 2, então o polinômio de cima teria que ser de ordem 1. Então a gente vai quebrar isso aqui diretamente como sendo fração parcial. Então a gente vai escrever isso como a sobre x menos alfa mais b sobre x menos beta dx. Muitos me perguntam assim, se eu inverter, né, pegar esse cara aqui e deixar embaixo do B e esse cara aqui e deixar embaixo do A. Não faz diferença nenhuma, tá? O que interessa é você manter o A e o B sempre no mesmo lugar, não trocar na hora que for calcular as devidas constantes. Se você inverter, é lógico, o resultado não vai bater. Então, calculando aqui, como é que eu calculo essa integral, né? Então, isso aqui eu posso quebrar em duas integrais. Vai ser uma integral de A sobre x menos alfa dx, mais uma integral de b sobre x menos beta dx. Então, fazendo uma mudança de variável na primeira integral, chamando x menos alfa de u, eu vou ter que o meu du vale dx. Se eu chamar meu w de x menos beta, o meu dw vai valer dx também. Então, quer dizer que essa integral i aqui, ó, do início, ela vai poder ser reescrita como integral dA sobre u du. A segunda integral vai ficar uma integral dB sobre w dw. Então, a é constante, sai para fora, e vai ficar a integral de 1 sobre u. Qual função quando derivada dá 1 sobre u? ln do módulo de u. Mais o b, com a integral quando derivada, qual função quando derivada dá 1 sobre w? ln do módulo de w. Mais uma constante c de integração. O u, ele vale x menos alfa, e o b, o w vai valer x menos beta mais c. Chegando assim na fórmula que foi mostrado como fórmula 1 no slide anterior. Agora, quando você tem que essa integral, você tem a mesma integral, p de x sobre x menos alfa, x menos beta dx. Porém, o teu polinômio, a ordem desse polinômio p é maior do que a ordem do polinômio que é o produto de x menos alfa, x menos beta. Quando isso ocorre, você tem que dividir o polinômio p de x por esse polinômio dado por produto de x menos alfa, x menos beta. Dessa divisão, o que você obtém? Você vai obter um quociente da divisão e você vai obter um resto da divisão.
Então, exemplo de uma divisão assim, vamos pegar com números. 5 divididos por 2, né? Então, a gente sabe que 2 vezes 2 dá 4. Para 5, então se troca o sinal, vai sobrar 1. Então, aqui está o divisor, aqui está o dividendo, aqui está o quociente, aqui está o resto. Se você pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, tem que dar o 5, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Mesma coisa aqui, né? Se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, somar com o resto, dá aquele polinômio. Então, quer dizer que o polinômio p de x, ele é escrito como o quociente mais o resto dele, né? Tá? Só que o resto, ele ainda está dividido por x menos alfa e x menos beta. Porque você vai continuar a divisão. Então, é o quociente, porque o quociente é um número inteiro, ou nesse caso um polinômio inteiro, mais o resto dividido pela fração parcial. Então, quer dizer que essa integral aqui, ela vai poder ser reescrita como uma integral do quociente mais uma integral do resto dividido por x menos alfa, x menos beta de x. A primeira integral você vai resolver diretamente, a segunda integral você vai usar exatamente o método por fração parcial que eu acabei de explicar para vocês. A segunda aqui serve por fração parcial. Já a primeira integral resolve diretamente. Essa aqui você vai resolver diretamente.